SQL Workbench, eu vou demonstrar como criar um diagrama ER e exportar os dados desse diagrama para o banco de dados, executar ele dentro do banco de dados. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é pedir para adicionar um novo diagrama. Vejam que aqui eu tenho uma lista dos diagramas que eu já tenho aqui, tá? Então eu vou criar um novo diagrama, vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais, nesse ícone aqui, ok? Aí vai abrir essa tela e eu vou aqui nessa opção ADD Diagrama, que é adicionar um novo diagrama, vou clicar nele e aí vai aparecer a nossa área de trabalho aqui. O primeiro passo a ser dado é alterar o nome da base de dados. Aqui ele está dizendo que a minha base de dados é MyDB, mas eu já sei em qual base de dados eu pretendo exportar esse diagrama. Vai ser na base de dados estudo. Então, para isso, eu vou usar o botão direito do mouse e vou clicar na opção Edit. E aqui, no campo nome, eu vou alterar o nome dessa base de dados para estudo. Perfeito? Não precisa salvar, tanto é que não tem nenhum botãozinho de salvar aqui. Uma vez que eu escrevi, já está alterado. Posso fechar a aba aqui, sem problema nenhum. Já foi alterado aqui. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora eu vou criar a nossa primeira tabela. Então, aqui, nessa barra de ferramentas aqui, eu vou neste símbolo, neste ícone aqui, ó, para criar uma nova tabela. Clico aqui, venho dentro da área de trabalho aqui, do nosso espaço aqui, e dou um clique e ela vai aparecer. Bom, gente, qual é o nome da tabela que eu pretendo criar? Eu pretendo criar uma tabela que represente veículo, tá? Um veículo, um automóvel. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar o nome dessa tabela. Tá? Para isso, eu posso clicar com o botão direito e pedir para editar a tabela, ou dar um duplo clique em cima. Eu vou pedir para editar a tabela. Ok? Vai aparecer essa aba aqui embaixo. E aqui no nome, name, né, eu vou alterar o nome da tabela. Vou chamar ela de veículo. Lembrando que sempre nome de tabelas se recomenda colocar em minúsculo e no singular, tá? Não é recomendado fazer diferente. Bom, agora eu vou definir qual é o collation, né? O tipo de formatação do caractere. Eu vou botar o UTF-8, então eu vou procurar aqui por UTF-8. Deve estar lá no final, ó, UTF-8 general, tá? Esse é o collation que nós vamos utilizar. Bom, definido o nome, tá? Então, na abinha do lado, agora, eu vou definir as colunas. Tá? Agora, as colunas são os atributos, né, dessa entidade veículo. Perfeito? Então, o primeiro atributo vai ser o ID. Quem é o ID? É aquele atributo identificador, né? E o ID é o que? Ele é uma chave primária. Então, nós vamos marcar aqui PK, Primary Key. Tá? E ele não vai aceitar valores nulos, not null. Também vai ser uma chave única. Também só vai aceitar números positivos. E ele vai ser auto-incrementável. Perfeito? Ok. Vamos para o próximo atributo. Nosso veículo vai ter uma marca. Certo? E essa marca vai ter no máximo 30 caracteres. E também eu não vou aceitar que esse campo fique em branco. Portanto, eu vou marcar not null. Tá? Agora vamos pegar o modelo, né? Modelo do veículo. Também vou deixar com 30 caracteres. Não lembro de um modelo que chegue a tanto, né? Mas vamos deixar com 30 caracteres. Dizer que esse campo também não pode ser nulo. Vou definir agora a placa do veículo. Placa. Tá? A placa de um veículo é formada, dos nossos veículos no Brasil, né? É formado por 3 letras e 4 números. E ainda pode ter um caractere separando esses dois. Então, 437 mais o caractere 8. Tá? Não vou usar mais do que 8 caracteres para representar uma placa. Tá? Também não vou aceitar que essa placa seja nula, que não tenha valor.
E agora o ano do veículo, né? Vou colocar aqui ano, a coluna ano. E a coluna ano também eu não vou aceitar aqui, que não contenha valor. E quantos dígitos eu preciso para representar o ano de um veículo? 4 dígitos, né? Beleza. Feito. Definido todas as colunas e as suas características. Ah, ok? Então nós já temos aqui a nossa tabela. Posso fechar essa aba aqui. Todos aqueles valores que foram inseridos já estão aqui. Perfeito? Agora, eu tenho o que? Eu tenho o diagrama ER, tá? Que nada mais é do que um símbolo, né? Apenas uma imagem daquilo que eu pretendo implementar no banco de dados. Tá, mas eu quero colocar isso lá no banco. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que exportar este desenho, esse símbolo aqui, para uma linguagem que o banco de dados compreenda, certo? Para isso, a gente vai exportar isso para um arquivo SQL. SQL é o que? É a linguagem que o banco compreende, a linguagem que a gente usa para se comunicar com o banco de dados. Portanto, eu vou lá em File, certo? E vou na opção Export e vou nessa primeira opção aqui, ó, Create Script, tá? Ou seja, vai criar um script SQL. Clico aqui. Aí, nessa telinha aqui, eu vou aqui no botão Browse, tá? E vou especificar em qual pasta vai ser gerado o arquivo contendo essas instruções para serem executadas no banco de dados. Então, no meu caso aqui eu já tenho um caminho, vai ser na pasta DB, que está dentro da pasta dumps, tá? Ó, eu até já tenho o arquivo estudo veículo aqui, tá? Mas eu vou gerar ele novamente, tá? Então, eu vou pedir para salvar, ó, eu vou pedir para criar, ó, fazer assim, estudo, underline, veículo. Esse vai ser o nome do meu arquivo, tá? Apesar de eu já ter ele aqui, tá? Mas faz de conta que não está aqui, tá? E aí eu vou dar um salvar. Olha, ele está perguntando se é para substituir. Eu digo sim, substitui, tá? Se não tivesse outro ali, ele não ia pedir. Ok, voltamos para essa tela. Agora aqui, ó, tem os botõezinhos sacanas aqui que estão escondidos, tá? Eu vou puxar aqui e eles apareceram, tá? Então eu vou ir para a próxima tela. Vou aqui no botãozinho Next. Ó, diz que já tem o cara lá perguntando se é para substituir. Sim, tá? Aí vou trocando de tela, né? E eu vou pedir para ir para a próxima de novo. Agora aqui está o conteúdo que foi gerado. Esse conteúdo aqui, ó, vejam que ele está em SQL, a linguagem que o nosso banco de dados entende. Bom, este é o conteúdo que foi inserido dentro do arquivo. Bom, vou finalizar. Tá? Era isso que eu queria fazer. Ok, o arquivo já está lá naquela pasta que a gente mandou gerar. Agora eu preciso o quê? Eu preciso me conectar ao banco de dados para que eu possa buscar aquele arquivo e executar aquelas instruções dentro do banco de dados. Beleza? Então vamos fazer isso. Como nós estamos utilizando o Workbench, que é uma ferramenta bastante completa, eu consigo gerenciar meu banco de dados através do Workbench. Para isso eu preciso me conectar ao banco. Então vamos lá na opção Database do menu. Lá na opção Database, ó, Database, e eu vou na primeira opção Connect to Database. Eu vou me conectar ao banco de dados. Eu já tenho essa conexão configurada, tá? Quem não tiver vai ter que informar a senha na primeira vez que for conectar. Para mim aqui não vai ser necessário. Então vejam aqui, eu tenho o endereço do nosso servidor, que é o localhost, a porta de conexão, que a porta default é essa, 3306. O usuário para conectar no banco, tá? E a senha eu não vou precisar informar aqui porque ela já foi informada anteriormente. Só dá um OK e ele conectou no banco. Então aqui, ó, eu tenho uma área que eu posso gerenciar o meu banco de dados. Então vejam, eu posso, ó, adicionar um script SQL, carregar um script, criar um novo banco de dados, uma série de informações aqui que eu posso de operações que eu posso realizar. Aqui, ó,
Vejam bem, aqui eu tenho a lista das bases de dados que eu tenho. Tá? Então, qual é a base de dados que eu pretendo utilizar neste exemplo aqui? É a base de dados estudo. Então, vejam aqui, ó. Vou clicar aqui na base de dados, vou abrir ela, expandir ela aqui, né? E aqui eu tenho o item tables, ou seja, as tabelas que essa base de dados tem. E eu vou expandir tables para ver quais são. Olha, eu tenho uma tabela chamada aluno, não tenho nenhuma tabela chamada veículo. Perfeito? Ok. Então vejam, não tem nenhuma tabela chamada veículo. Então eu quero carregar aquele script SQL, tá, que foi gerado há pouco tempo, para gerar uma tabela chamada veículo. Para isso eu vou aqui neste ícone, ó, SQL, onde tem o símbolozinho da pastinha. Vou clicar aqui. E aqui eu já fui direto para a pasta DB, né? dumps.db. Então eu vou selecionar o arquivo estudo, veículos.sql, e vou dar um abrir. Vejam, ó, todas aquelas instruções lá que a gente tinha visto na hora da exportação estão aqui, ó. Elas vieram de dentro do arquivo. Perfeito? Ok. Agora, para executar essa instrução e converter essas instruções em uma tabela dentro do banco de dados, eu tenho que utilizar esse símbolozinho aqui que vai fazer a execução desse script aqui. Vejam que aqui, ó, está mencionando em qual banco eu vou fazer esta execução desse script, tá? Vejam bem, qual banco. Perfeito? Então eu vou executar. Tá? Vamos lá, vamos executar e ver o que acontece. Ó, tá dizendo que eu tenho um erro nesse script. Qual será o erro? Vamos ver. Vamos ver qual foi o erro. Um erro de sintaxe, está dizendo. O que foi que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Não estou compreendendo este erro. Vamos ver uma coisa aqui. Estudo. O banco está correto. A tabela estudo veículo. Está dizendo que não consegue encontrar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu consigo. Na linha 1. Bom. Por que ele não está atendendo ao estudo? Talvez porque esse banco já exista. Não, mas ele não é esse o caso. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma operação diferente. Como não deu certo, vou fazer o seguinte, eu vou deixar somente, vou recortar, deixar somente a parte do script referente à tabela, tá, gente? Ó, só a parte referente à tabela. Vejam bem, eu tirei tudo que não era referente à tabela, somente a tabela, e vamos tentar fazer agora. Ó, deu certo. Talvez fosse porque eu já tinha esse banco criado, tá? Então agora eu executei, ó, somente a parte referente à tabela, tá? E agora diz aqui que deu certo. Vejam aqui, ó, sinalzinho verde, ó, e a ação de criar tabela deu uma mensagem positiva, ó. Ok? Agora então, como é que eu sei, ó? Mas não apareceu nada de diferente aqui, ó. Por que não apareceu? Porque eu tenho que atualizar isso aqui. Como é que eu atualizo? Eu vou aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, a setinha para baixo, outra para cima, e clico aqui. Ele vai atualizar este quadro aqui, ó, e vejam que a tabela veículo está aqui, ó. Beleza? A tabela veículo está aqui, certo? Então agora eu vou criar aqui uma nova abinha SQL aqui, ó, clicando nesse item aqui, ó. Eu vou criar uma nova aba aqui. E aqui eu posso executar qualquer comando SQL que eu quiser. Pode ser um insert, um delete, um update, certo? Um select, qualquer coisa eu posso fazer. Então eu vou fazer um select nessa tabela para ver o que tem nela. Select, asterisco, from, veículo. E vou executar para ver o que acontece.
deu um erro. Disse o quê? Disse aqui que eu não tenho um banco de dados selecionado. E, de fato, eu não tenho. Para mim conseguir escrever as consultas aqui, eu tenho que selecionar um banco. Eu tenho que ter um banco selecionado. Vejam que eu tenho vários bancos de dados aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 6 bancos de dados. Então, como é que ele vai saber em qual banco ele vai executar essa consulta? Simples, eu tenho que vir aqui e selecionar o banco. É só dar um duplo clique em cima, ele vai ficar em negrito. Quando ele está em negrito, ele está selecionado. Agora eu posso vir aqui e selecionar essa consulta. Ó, selecionei a consulta. Aqui aparece os registros dessa tabela. Mas óbvio, né, gente? Neste momento não tem nenhum registro. Sendo assim, beleza, selecionou certo. Tá, mas e quando tem registro? Bom, vamos fazer um teste em uma tabela que deva ter algum registro. Vamos ver se na tabela aluno tem algum registro. Então eu só vou trocar isso aqui, ó. Aluno, tá? E vou testar. Ó, aqui eu tenho alguns alunos na tabela, ó. Perfeito? Ok. Então deu certo, tá? Então vejam bem, o que a gente fez? A gente criou o modelo ER, o diagrama ER, exportou isso por um conjunto de instruções SQL, e aí entramos no banco de dados, exportamos essas instruções SQL, executamos ela, tá? E a partir desta execução, a gente criou uma tabela chamada veículo. Nessa tabela agora, eu posso começar a inserir informações. Eu posso inserir por aqui, como posso inserir também através da nossa aplicação, tá? Que é o que a gente vai fazer futuramente. Eu vou inserir um registro agora, só para ter certeza que está tudo ok, tá? Na tabela veículo. Então eu vou botar aqui, insert into veículo, certo? Veículo. Aí vamos botar lá em quais as colunas que nós vamos colocar. Vai ser a coluna marca, vírgula, modelo, vírgula, placa, né? E ano. Beleza? Aí vamos organizar melhor essa. Vou botar aqui Luiz. Vamos botar os valores na linha de baixo aqui, né? Então, primeiro valor, uma marca. Vou botar aqui Nissan. Aí vamos botar. Lembrando que tudo que é string tem que ir entre aspas, né? Aí modelo, vamos botar lá Sentra. E aí a placa PX. A placa lá então vai ser PX 6113. E o ano 2010. Tá? O ano aqui pode ser um número inteiro. Como nós colocamos lá como varchar lá na definição da tabela, que deveria ter sido colocado como número inteiro, nós vamos deixar como char. Então vai ficar entre aspas também. E vamos tentar executar e ver se isso aqui vai dar certo. Tá? Eu acredito que vá, mas pode, vamos ver se a gente não escreveu nada errado. Ó, deu certo, ó. Deu certo. Mensagem de que deu tudo certo. Então agora eu posso trocar essa mensagem aqui por um select, né? Para ver se tem realmente esse registro está lá. E aí eu vou executar isso aqui para nós ver. Ó, tá aqui, ó. Registro feito, funcionando. Bom, então eu acho que isso é o suficiente para se entender como funciona esse processo dentro da ferramenta do Workbench para criar o diagrama ER, exportar esse diagrama para a linguagem SQL e usar este arquivo que foi exportado para implementar no próprio banco, tá? Essas instruções. E verificar se isso está funcionando, tá? Isso é o principal que a gente tem que saber nesse momento, tá? Ok? Então, de momento é isso e até o próximo.